A graça já sabe quem você será. Eu vou encerrar, pastor Moisés, eu vou encerrar. Mas o pastor divino pediu para me contar. Eu não gosto de contar não, mas eu vou contar porque o senhor pediu, pastor. Sabe quando é que a graça atravessou meu caminho, Obed? Irmã Edna, eu fui a vergonha dos meus pais. Eu estava vendo a senhora com as mãos levantadas, adorando a Deus o tempo todinho que a sua filha cantou. Achei tão lindo. A sua filha é motivo de orgulho para o seu coração. Isso é lindo, irmã Edna. Mas eu fui a tristeza dos meus pais. Na puberdade da minha vida, próximo dos 15 anos de idade, pastor Moisés, eu me envolvi na criminalidade. Eu acabei preso. Assim que eu inteirei 18 anos de idade, eu fui preso, pastor. O meu pai, eu tinha vergonha de olhar no olho dele. Porque meu pai e minha mãe nunca me ensinaram a fazer nada errado. Mas Satanás cirandou com a minha vida. E Deus permitiu para mim aprender a valorizar o que a graça de Deus é capaz de fazer na vida de um homem. Sabe onde eu estava quando a graça me alcançou, Erkley? Eu estava dentro da cadeia pública de Inhapim. Se vocês quiserem tirar prova disso, entrem na internet e busquem o desfecho de uma fuga que aconteceu em 2007. Era uma quarta-feira. Eu já estava com os meus crimes sumariados. Eu estava preso por 3 assaltos à mão armada e um sequestro relâmpago. Crimes inclusive que eu nem tinha praticado. Mas como a polícia queria tanto me ver preso, pois eu era a tragédia da nossa sociedade, eles me prenderam e colocaram na minha conta até o que eu não devia. Quando o juiz sumariou, meu advogado diz, no mínimo 18 anos. Se você tomar a pena mínima. Eu estava com 18 anos. E na minha cabeça eu pensava, vou ficar mais 18 anos aqui dentro. Eu não aguentei. Consegui um telefone. O sistema prisional naquela época não era comandado pelos policiais penais como hoje, era comandado pela polícia civil. Tinha muita facilitação para entrar coisas no presídio. Quem tinha um pouquinho de dinheiro conseguia fazer as coisas acontecer. E de repente chegou um telefone. Eu consegui fazer com que um alicate e uma serra entrasse. Nós serramos o pirulito, que se diz numa linguagem bem chola, né? Do mundo do crime, mas eu quero dizer a grade. É uma espécie de coisa de aço maciço. Cerramos. Mascamos chiclete o dia todo, aquele monte de preso. Colocamos chiclete com areia. E parecia que estava intacto, como se fosse solda de metal. Esperávamos a visita acabar para todos fugirem da cela 2, onde eu estava. Mas para minha surpresa, naquela tarde a minha mãe foi me visitar. Eu olhei pelos corredores, a minha mãe entrando, chorando muito. Irmãos, tem uma coisa que me arrebenta até hoje, é lembrar da cena da minha mãe passando toda a vergonha que teve que passar para conseguir me visitar. A minha mãe entrou enxugando as lágrimas, aquilo me dilacerava por completo. Se aproximou de mim, me abraçou. Quando ela conseguiu se recompor, ela disse para mim, meu filho, a irmã Geralda foi lá em casa. Quem é a irmã Geralda, pastor? A irmã Geralda é um instrumento de Deus que é anônimo na terra, mas é bem respeitada no inferno e muito bem conhecida no céu. É a dirigente do ciclo de oração da congregação mais perto da minha casa. Ela entrou lá em casa e falou para minha mãe, irmã Clarice, Deus falou para mim, para a senhora ir visitar o seu filho, porque ele está pensando em sair pela porta dos fundos, mas hoje Deus está dando um livramento de morte para ele. Vai lá e visita ele, e diga para ele que não saia pela porta dos fundos, porque o Senhor falou para mim, que vai tirar ele pela porta da frente.
e vai fazer dele um pregador do evangelho. Quando a minha mãe me contou, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: quem contou para ela? Como é que vazou a informação? Mas na mesma hora veio um temor e eu disse: Deus sabe do que a gente pensa, Deus sabe o que a gente pratica em oculto. A revelação do tamanho do poder de Deus me emplacou, como se fosse um choque. Ela foi embora da visita, e naquele dia todos os presos que estavam programados para fugir foram embora. E você, pastor, não foi? Não tive coragem. Eu olhava todo mundo indo embora pelo buraco que foi feito na capa da cela, e não tive coragem de ir, porque Deus falou. E aí, pastor, o que aconteceu? O que aconteceu é que 86 dias depois, o juiz expediu o alvará de absolvição. Eu não devo nada para a justiça, eu fui absolvido de todos os crimes. Mais alguma informação, pastor? Sabe aquela graça que me abraçou aquele dia? Olhou para mim e disse: na sociedade desse tempo te conhecem como criminoso, como traficante, como delinquente, mas a partir de hoje a minha graça vai superabundar na tua vida, e quando você pisar lá fora, vão te conhecer como homem de Deus, pregador, pastor. Tem alguém entendendo o que Deus está falando? Eu já preguei em praticamente todos os estados dessa federação, e já viajei por 11 países desse mundo dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Abraça esse crente que está do teu lado e diga para ele: é a força da graça. Diga para ele: quer força? Recebe graça. Jesus, aquela graça que se encontrou comigo na cadeia pública de Inhapim naquela quarta-feira, é a mesma graça que ainda levanta nos dias atuais. Eu te peço, Jesus, se tem alguém que está precisando desta graça, eu termino a minha parte para o teu Espírito pregar agora, Jesus. Eu paro de pregar para o teu Espírito pregar. Pode pregar, Espírito Santo. Ministra graça nos corações dos teus servos. Prominense, camaiodergue fondosi, dadacite, Emontria kamanayo dorogosi di klemondo gamanawa derege digo badagabahau alamana kamana dodosite amayoro gederige si brobondoro gamana masi leregremi di gamanaya jogolorodoro sebregebridau asteria masi. Pastor, me perdoe a minha simplicidade, mas eu estou sentindo vontade de dar lugar na terra. Se tem alguém que é batizado com o Espírito Santo, se prepare para ser cheio. A força da graça desceu para encher. Se você é alguém que precisa dessa graça, deixa a graça de Deus te tocar a partir de agora. Vai. Prominência Deremitria face